Olá, o que é afinal a economia espírita humanista? Bom, primeira coisa, nós temos que tentar entender como funciona o dinheiro, a condição material, a importância do dinheiro na encarnação. Por óbvio, quem não é espírita tem uma noção mais ou menos clara, e não é necessário que você seja espírita para entender sobre a caridade, e muito menos para fazer o bem. Aliás, tem muita gente, muita mesmo, no planeta que não é espírita, não tem nenhuma religião e faz muito mais caridade do que a maioria dos espíritas que eu conheço. Muito bem. Posto isso, nós temos a seguinte situação. O dinheiro, ele é evidentemente essencial à vida. É com ele que nós comemos, bebemos, temos abrigo, temos casa, etc. No momento que estamos passando, vocês, todos nós, já devemos ter percebido que há uma luta mais acirrada pelo domínio do planeta, seja em um país, seja em uma cidade, ou seja, no mundo todo. Então, alguns países com muito poder econômico estão tentando aumentar as suas fronteiras. Existe um país em especial que está atacando a autonomia dos países. Então, nós temos situações que são usadas como desculpa para aumentar o seu poderio, expandir o seu país. Claro que o objetivo disso não é humanitário, eles não estão preocupados se aquele povo está passando necessidade, eles estão muito mais preocupados com a riqueza que tem naquele país e que, eventualmente, principalmente em algum caso específico dos últimos 30 dias, existe aí uma riqueza no subsolo que está sendo muito pouco explorada. A condição dessas pessoas que detêm dinheiro ou querem ter muito dinheiro ou querem sempre ter mais dinheiro é de não entendimento e não estão nem preocupados em entender como é que funciona o sistema de dinheiro, de poder, de grana, para que serve. Eles acham que quanto mais dinheiro melhor, não entendem que existe uma continuidade depois da morte e que haverá uma outra vida e que você vai ter que acertar todos os ponteiros que você colocou atrasado, ou acertar as dívidas que você tem espirituais. A economia espírita humanista, ela vai nos dar as condições de entender como o dinheiro tem um serviço, uma obra na humanidade da Terra ou em qualquer outro planeta onde haja necessidade do dinheiro para, como disse, saúde, alimentação, vestuário, moradia, etc. E muita gente acha que a economia do Brasil está muito ruim, porque simplesmente não concorda com o governo que está aí. A nós, espíritas convictos e que sabemos o que fazer com esse conhecimento do espiritismo, que na verdade nada mais é do que esclarecimento sobre o ensinamento de Jesus, nós sabemos que existem N motivos para as pessoas ignorarem essas leis divinas. Mas a principal delas é de que nós temos que viver o máximo possível agora, porque não existe depois da morte. E não é a verdade, todos nós sabemos, quem está convicto disso. Acontece que no meio espírita nós temos alguns esclarecimentos para fazer e poucos confiam, porque coloca sob risco o conforto demasiado, a comida demasiada. Basta dar uma observada como os seus amigos, seus parentes estão cada vez mais gordinhos, se forem, evidentemente, daquela que é considerada classe média e classe alta, enquanto os outros passam fome. Nós vamos tentar explicar a estes que acham
que são bem de vida, por assim dizer, por seu próprio mérito, explicar para eles que uma coisa meio parecida com o seguinte: existe um ditado popular, eu devo ter ouvido isso a primeira vez no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. O cara que é de classe média ou rico, que tem seu empreendimento, que tem um comércio, que tem uma indústria, que tem interesse nisso tudo, que tem ações na bolsa, etc., que é a minoria do povo, está no topo da pirâmide, ele tem que começar a pensar o seguinte: o que acontece com a minha empresa, com o meu empreendimento, se mais pessoas, ou se as pessoas pobres de hoje se tornarem classe média, ou ainda, se elas começarem a ganhar mais, né? Então as pessoas não pensam nisso. Nós vamos tentar explicar isso e mais algumas coisas muito boas. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima.